Uma aula de sangue para as testemunhas de Jeová, em conexão com a Bíblia. Se abster de sangue, é no sentido de não sermos responsáveis pela morte de ninguém. Porém, se usarmos o sangue para salvar a vida de alguém, é o mesmo que imitarmos a Jesus Cristo, que deu o seu sangue para nos salvar. Exemplo: se construímos um sobrado, mas não construímos um parapeito no mesmo, e alguém caia e morra, nós somos responsáveis pela morte desta pessoa que caiu. Ou seja, nós temos culpa de sangue por aquela pessoa que caiu sem o parapeito. Abster de sangue é isso. Os apóstolos, que decidiram o teor de Atos 15, 28, 29, não sabiam que o sangue poderia ser transfundido para salvar a vida de alguém, pois a transfusão de sangue só foi usada pela primeira vez, mais de 1000 anos depois dos apóstolos terem decidido o teor de Atos 15, 28, 29. Portanto, os apóstolos não imaginavam que o sangue seria usado como medicamento para salvar vidas. Os apóstolos somente sabiam que o sangue não deveria ser comido em forma de chouriço, ou bebido em forma de bebida líquida conforme sabiam por Gênesis 9, 4. E também que o servo de Deus não poderia ser culpado de sangue por causar a morte de alguém, como foi o caso de Caim, que derramou o sangue inocente de seu irmão Abel, por assassiná-lo com uma paulada na cabeça, e Deus disse para Caim: o sangue de seu irmão clama por mim. Abster de sangue, é no sentido de não darmos um falso testemunho, fazermos uma calúnia, que pode causar a morte de alguém. Porém, imitarmos a Jesus, que disse que ninguém tem maior amor do que este, que alguém entregue a sua vida para salvar a vida do seu irmão. Doar sangue é doar vida, desde que o sangue esteja bem examinado antes, é óbvio, ou seja, esteja livre de micro-organismos patogênicos, e atualmente, com o avanço da tecnologia, o sangue doado para a transfusão passa por uma batelada de testes e exames, se tornando seguro para o uso medicamentoso visando salvar vidas. Então, o conhecimento bíblico disponível, que os apóstolos tinham até o primeiro século sobre abster de sangue, é não comer sangue, e não ter culpa de sangue por causar a morte de alguém devido a alguma negligência ou por uma calúnia, falso testemunho que poderia causar a morte de alguém. Considerando que a Bíblia diz em 1 aos Coríntios 4, 6, que nós não podemos ir além das coisas escritas, as coisas escritas na Bíblia até a época dos apóstolos no primeiro século, eram essas que acabei de mencionar. Ou seja, a medicina do primeiro século ainda não havia descoberto sobre o uso medicamentoso do sangue para uma transfusão de sangue para salvar uma pessoa. As testemunhas de Jeová confundem sangue injetado na veia como uma forma mais rápida de alimentar uma pessoa. Isso é lei do engano. Quando alguém come o sangue em forma de chouriço, este sangue se transformará em proteínas, que, após a digestão, se transformará em alimento. Quando alguém recebe sangue na veia, este sangue não é alimento, e nem se transforma em alimento na corrente sanguínea. Tanto é verdade que um doente que recebe transfusão de sangue precisa concomitantemente de ser alimentado com alimentos líquidos através de sonda nasogástrica, onde este alimento líquido será lançado no estômago para depois ser digerido e transformado em alimento, para depois ser absorvido pelas vilosidades intestinais e ir para a corrente sanguínea. Portanto, a analogia que o corpo governante das testemunhas de Jeová faz, comparando o sangue como alimento mais rápido na veia, do que um alimento mais demorado ingerido pela boca, é um engano, ou uma má interpretação que o corpo governante tem ensinado seus adeptos. Portanto, usar o sangue transfundido para salvar uma pessoa é uma forma de amor, e todo cristão deve ser conhecido por praticar o amor em sua vida. Se as frações de sangue são usadas com finalidade medicamentosa de salvar uma vida, e isso as testemunhas de Jeová podem usar, sem problema nenhum, eu pergunto:
Qual a diferença do modus operandi de usar o sangue total com finalidade medicamentosa de salvar uma vida, ou usar frações de sangue para salvar uma vida? Nenhuma diferença. Pois as frações de sangue obtidas precisaram sair do sangue que foi estocado, e alguém precisou doar este sangue para ele ser estocado. Então este alguém que doou o sangue para extrair frações de sangue pecou, violando a lei de Deus para poder salvar a vida de uma testemunha de Jeová. Acha coerente um ensino desse? Pense nisso.